Boa noite, feliz sábado, bem-vindos a mais um Brainstorm e hoje nós iremos falar sobre as leis. Qual a importância das leis? As leis na Bíblia são importantes nos dias de hoje? Nós vemos as leis de trânsito, as leis da nossa nação e a Bíblia, o que ela diz sobre as leis? Elas foram abolidas ou elas vão existir ainda até hoje? Mas hoje o tema ele está sensacional, então solta a vinheta, João! Não, mas eu sou o João. Só existem dois lados, o bem e o mal, cedo ou tarde, você vai decidir. Você vai escolher o bem ou o mal, não sei quando vai seu tempo acabar pra escolher. Boa noite, galera, feliz sábado, estamos de volta. Estamos hoje falar de um tema bacana. Relembrando, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o santuário, sobre como era conduzido os rituais ali, né, no santuário lá no passado, e aprendemos que hoje aqueles rituais não são mais feitos, porque Jesus já pagou o preço, Ele é o nosso Cordeiro. Se você não viu o vídeo anterior, vá lá, dá uma olhadinha que tá bacana. Hoje estamos aqui com os nossos novos integrantes aqui, né? Hoje temos aqui o João, que está aqui, né? O cara ali que fica lá atrás das câmeras, mas hoje especialmente ele está aqui conosco. Dá uma boa noite aí pra galera, João. Boa noite, galera, feliz sábado, é um prazer estar por aqui com vocês. E esse tema tem muito a se aprender, vai ser uma bênção. Espero que seja uma bênção na vida de cada um de vocês também. Amém. Temos aqui mais um convidado especial aqui, né? Nosso pastor distrital aqui, o pastor Josemar, né? A gente veio com uma galera de peso hoje aí. Não tão pesado assim. Mas galera, é legal participar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa aí, né? Pelo projeto do Brainstorm. E creio que o tema de hoje vai ser muito bom mesmo. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Julinha? Feliz sábado, galera. Ó, a gente está começando, corre lá, pega a Bíblia, acompanhe conosco. Logo, logo você vai ver aí que o tema é top. Luiz? Fala aí, galera, beleza? Feliz sábado a todos aí, vamos lá. Andrezão? Feliz sábado, pessoal. Que Deus abençoe você que está participando, que está assistindo, né, o nosso programa. Que o Espírito Santo prepare o seu coração, que você possa entender tudo que Deus falar para mim e para você. Deus abençoe. Amém. Amém. Então, galera, hoje vamos estudar um pouquinho sobre as leis na Bíblia, né? Sabemos que existem leis, né? Em todo lugar, né? Hoje em dia existem algumas leis e tudo mais, e na Bíblia não seria diferente, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a lei cerimonial, hoje vamos voltar a falar sobre ela, né? E também vamos falar sobre a lei moral, né? Vamos saber o que a Bíblia nos fala, porque no mundo hoje em dia tudo tem lei, né? Então vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala sobre as leis, sobre tudo que isso tem para a nossa vida hoje. Queria convidar vocês, como a Júlia falou, pega a sua Bíblia, a gente vai folhear bastante a Bíblia hoje, né? E hoje quem vai introduzir o texto para a gente é o André. André, o que a Bíblia nos fala aí sobre esse tema, leis? Sim, tem um texto que à primeira vista parece um pouco confuso, até um tanto contraditório, mas ao decorrer do estudo você vai ver que a Bíblia ela responde a si mesma, né? E ela consegue deixar bem claro esse assunto da lei. Então você não vai ter nenhuma dúvida com certeza no final desse programa. Então, ó, pega a sua Bíblia, abra no livro de Deuteronômio, capítulo 11. E nós vamos ler os versos 26, 27 e 28. Êxodo, capítulo 11. Deuteronômio, gente, perdão. Faz parte. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, 27 e 28. Todo mundo achou aí? Sim. Deuteronômio 11, verso 26 ao 28 diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição.
A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então parece que o que dá a entender é, se eu obedeço à lei, eu sou abençoado, né? E se eu não obedeço à lei, eu sou amaldiçoado. Parece que a salvação então é pela lei. Eu sou salvo então por guardar a lei. Não é o que o texto está parecendo, né? Que está dizendo. E então, às vezes, quando você pega um texto assim à primeira vista e não consegue entender, você pode perceber que o texto parece ser contraditório. Mas uma coisa precisa ficar bem clara, que a Bíblia, ela não se contradiz. Então, se eu não entendo o texto, a culpa não é da Bíblia, a culpa é minha que não estou entendendo. Então, isso precisa ficar bem claro na nossa mente quando a gente está lendo, estudando, né? Melhor, quando a gente está estudando a Bíblia, se eu não entendo um texto, a culpa é minha e não da Bíblia, porque a Bíblia ela tem resposta para as questões que ela mesma levanta. Sim, sim. Então, se eu estou com dúvida, é na própria Bíblia que eu vou achar a resposta. Então, se eu não estou entendendo, falta estudar um pouquinho mais para achar. Pastor, o que você tem a nos dizer sobre esse texto aqui? Então, esse texto eu acho interessante porque ele está no contexto de uma aliança, né? Então, aliança no Antigo Testamento, ele tem essa ideia. É como se Deus chegasse para você e falasse assim, olha, eu tenho um plano para você. Esse plano, se você executar conforme eu planejei para você, que é o melhor, você vai ter um resultado legal. Agora, se você não quiser, porque você é livre, você é um ser livre, nós não somos, como alguns dizem, né, predestinados para salvação ou predestinados para a morte. Não, ele te faz uma proposta, sabe? Uma proposta. Ele falou, olha, quem sou eu? Deus diz, eu sou o seu Criador, né? Eu criei você, eu te amo como um pai ama um filho. Então eu tenho para você dois caminhos. Na verdade eu tenho um só, que é o caminho da vida. Agora, você tem liberdade de escolher ou não. Por isso que ele propõe, tá vendo? Eu vou propor para você, né? Agora veja, qual é a noção de bênção e maldição? É o resultado da escolha. Por quê? Bênção é para aquele que seguiu o mandamento de Deus, conforme ele planejou, e aquele é o melhor, ele vai ficar feliz, ele vai estar realizado. A palavra maldição aqui, a ideia é assim, bom, se você não escolheu aquele caminho, você vai também ter consequências das suas escolhas. Então, só dar um exemplo. Uma pessoa que bebeu, sei lá, a vida inteira, e aí então, de repente, ele contrai uma cirrose hepática, um problema sério no fígado. E aí então, ele fala assim, nossa, Deus me amaldiçoou. Eu pergunto, é maldição mesmo ou é resultado de uma escolha? É consequência da escolha dele, né? Entendeu? Então aí alguns falam que Deus está amaldiçoando, Deus... Não, Deus falou assim, filho, você quer ter uma vida abençoada? Então esse é o caminho. Agora, você quer ter uma vida com dificuldades, com problemas? Esse é o caminho. Então, essa é a ideia de bênção e maldição. Aqui não está falando de salvação, está falando de bênção e maldição, de consequência. Consequência dos nossos atos. Exatamente. Você quer viver feliz? Quer ser abençoado? Mesmo sendo pobre, mesmo tendo tudo que você quer, porque nesse mundo a gente não vai ter tudo que a gente quer, mas a fonte de felicidade, de acordo com a Bíblia, é fazer a vontade de Deus. Quer ser feliz? Siga a vontade de Deus. Quer viver por tua conta e risco? Então é por tua conta e risco. Aí, não é Deus amaldiçoando. Ele falou, vai ser uma vida maldita. Vai ser uma vida sofrida, maldita ainda. Né? Quer ser abençoado? Então vai para cá. E é interessante que essa questão de leis, pegando o gancho, né, sobre o racha, né, as leis de trânsito, as leis que nós temos no país, são para nos proteger. Né? As leis foram criadas para nos proteger. Agora, imagine se a gente não tivesse as leis de trânsito. Como as leis de trânsito já dá muito acidente, muita morte, agora imagine sem a lei. Seria uma confusão. Seria uma confusão, não é? Então, a lei, assim como a lei de trânsito serve para nos proteger, para a gente termos mais vida, assim é a lei de Deus também, né? Entra nesse sentido que o pastor falou aqui. É que nem em casa, né? Toda casa tem as regras que o pai coloca, a mãe coloca, e nunca a regra é para punir o filho, e sim
para proteger. E manter uma ordem. Exatamente. E essas leis que temos na Bíblia, essas regras, são para nossa proteção e não para punição. Né? O pastor comentou, são consequências dos nossos atos. Então Deus fala, ó, se você quer viver bem, é por aqui. Se você não quiser viver bem, aí você escolhe o outro caminho. Mas é problema seu daí, né? Exatamente. Pois é. Então, e uma coisa que o João falou, que eu me lembrei aqui, é que a noção de lei na mentalidade hebraica, não é da Bíblia. A noção de lei é preservar a vida. Olha. Então, por isso que o salmista ele vai escrever aqui, estava até procurando aqui, mas ele diz assim, ó, quanto amo a tua lei. Nela eu medito de dia e de noite. Por quê? Ele sabia que a lei de Deus é para preservar a vida. Por que Deus falou para os nossos primeiros pais para não comerem do fruto daquela árvore que estava no meio do jardim? Para preservar o quê? Na A vida. Porque no dia em que comerdes, Certamente morrerás. então, você entende? Na cabeça do salmista, né, dos escritores bíblicos, toda a lei que Deus dava é para preservar a vida. Então o cara não vai cumprir. Eu falo, nossa, eu amo a tua lei, eu quero cumprir, porque vai preservar a minha vida. É bom, né, pra pessoa? Bom pra mim, né? Você entendeu? Então, a lei na Bíblia, ela tem uma conotação boa de preservar. Por isso que ele fala, ó, quanto amo a tua lei. Nela medida de dia e de Santo noite. e boa. Santo, boa, justa. Por quê? Deus dá a lei sempre com o intuito de preservar a vida, como o João acabou de citar aqui. Essa é a ideia. Né? Então a lei ela acaba expressando realmente o amor de Deus. Exatamente. É isso Você não mata para preservar a vida, para que também não te matem, né? Ou seja, é uma preservação à mente da vida, né? Ou seja, é como o texto diz, né? Vida ou morte, né? Exatamente. Bênção Então, ou maldição. Então esse texto que o André leu, ele fala mais ou menos assim, se você fizer o que está na lei, você será salvo. Se você não fizer, você vai colher as suas bênçãos. Será salvo não, você colherá o bem. Se você não fizer, você colherá o mal. Né? Agora tem outro verso que ele é meio contraditório. Né? Luiz, você está com esse verso aí pra gente... Já tá aberto aqui. Opa! Você falou, né? Beleza? Vamos ver o que Olha aí, que... preparado. Pega essa Bíblia aí em mãos. Vamos agora lá para o finalzinho dela, né? Gálatas 3, versículo 10. Vamos ver o que ela fala um pouco. Todos acharam? Opa. Diz o seguinte: todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Aqui, que nem eu estava conversando com o André, né? Aqui ele fala mais da lei cerimonial, né? Sim. E, pastor, o que você poderia dizer sobre esse verso, assim, alguns detalhes mais a fundo? Então, o livro de Gálatas é muito interessante, porque Paulo, lembra que ele era um missionário, né? Ele Sim. estava visitando as igrejas, né? Quando chegou em Gálatas, ele está pregando a eles. E de repente ele vai embora como itinerante, ele passava, fazer o evangelismo dele e ir embora. Daqui a pouco ele vê que os Gálatas estavam voltando no legalismo. Então vamos dar uma pausa aqui. O que é isso, legalismo? É uma palavra diferente, mas é aquele que quer ter mérito, quer ser elogiado por guardar a lei. Então olha como acontece. O camarada vai na igreja, ele doa o dízimo. Então isso, se ele tem um pensamento legalista, ele vai falar com Deus, falando: Senhor, estou indo na igreja, estou devolvendo o dízimo. O Senhor tem que me abençoar. Tô fazendo certinho. Entendeu? Sacerdote público. Isso, a ideia é assim, é a salvação através das obras da lei. Né? Como se ele estivesse fazendo um favor para Deus. Você entendeu? Ou tentando assim, sabe, sei lá, mas chegar mais pertinho de Deus e falar: eu sou melhor do que o Rogério. Eu tô seguindo a lei. eu sou Querendo certinho. comprar a bênção. Isso, exatamente. Né? Então, Paulo percebeu que os Gálatas estavam querendo fazer isso. Aí ele fala assim: gente, obras de lei não, é maldição, não salva ninguém. Obras de lei. Por quê? Eles estavam confundindo. A lei foi dada com um propósito: preservar a vida, mas ela também, a lei, ela serve como um aio. A palavra aio na Bíblia quer dizer pedagogos, aquele que conduz. Era um escravo pago por um pai rico que educava a criança. Então ele fazia certinho. Uma vez que a criança pegou o caminho, o aio já não era mais necessário. Então a mesma coisa, quem está longe de Deus, está fora, a lei olha para ele e fala: você está errado. Ele olha para a lei condena. Então a lei, a função dela, primeira, é condenar o pecador.
Por quê? Ele olha para a lei e fala, não furtarás. Eu roubei. Então a lei fez o que comigo? Mostrou o meu erro. Ela me condenou. Então esse é o propósito da lei. Os Gálatas aqui, eles estavam querendo dar à lei um propósito que ela não é. Ela estava querendo que a lei o justificasse. A lei trouxesse, não, eu guardo o sábado. Eu não mato. Então eles achavam que por obras da lei, eles seriam justificados. E aí, é claro, se você for estudar o livro de Gálatas, Paulo vai usar até uma expressão assim, quem vos enfeitiçou? Paulo fala, ele usa essa palavra. Ensinando um evangelho que eu não ensinei. Forte. Ensinando um evangelho diferente daquele que eu ensinei. Aí que ele fala aquela expressão, ainda que um anjo do céu descesse trazendo o evangelho, que não foi aquele que eu ensinei, que seja anátema, amaldiçoado. Né? Por quê? Porque Paulo ensinou que a salvação é em Cristo e eles estavam querendo obter salvação pelas obras da lei. E obras da lei não salvam. É a mesma coisa que fala assim, vou comprar um carro. Né? Aí o cara chega lá, mostra o carro para você, o jeito que você queria. Aí você fala assim, o carro está perfeito, mas só uma pergunta, o carro voa? O cara olha para ele, você está de brincadeira. Você comprando um carro. É um carro, né? Ué, mas o carro não voa? Claro que não. Ele anda até bem, mas não voa. Eu falei, não, então eu não quero. Ué, por quê? Não, porque o carro não voa. Aí o cara falou, não, mas esse carro não voa mesmo. Então, a lei também não salva. O propósito dela não é esse. Não é salvar. Não. Ela foi dada para nos orientar. E se eu saio do caminho, o que ela faz? Ela me condena. Isso está errado. Mas ela não para aí só na condenação. Você está condenado. Mas vá para lá. Ela mostra a correção também. É a mesma coisa que o negócio do espelho, né? Isso. Ele te mostra que você tá sujo, mas ele não tem. Você pode passar o espelho na cara que não vai limpar. Tem que pegar água e lavar o rosto, né? Agora, quem que diz isso daí? Quem que diz isso daí? Paulo. A lei me condena. Sim. Tá? Mas a lei de Deus é completa, né? A lei cerimonial. Ela que me diz assim, você pecou? A lei falou, você morreu, a primeira, né? Pecou, morreu. Você pecou? Ela fala assim, agora você tem que ir ao cordeiro. Quem que indica o cordeiro? A lei cerimonial. Entendeu? Olha que interessante, é uma sincronia. A lei moral te condena. Você não é salvo por ela. Ela é para te condenar. Mas aí vem a lei cerimonial. Ela diz assim, você pecou, filho? Olha o cordeiro. Vai lá, confessa. Maravilhoso. Então, uma ajuda a outra. Maravilhosa graça. Até porque se a gente cair nessa aí de que a lei salva, nós começamos a inverter os papéis. Então a gente consegue alcançar a salvação sozinho. Se a gente consegue alcançar a salvação sozinho, não precisa de um salvador. Não precisa. Porque se eu consigo fazer tudo, nós não precisamos de mais nada. É só seguir direitinho que vai pro céu, né? Tá Se tudo fosse certo. assim, André, o meu cachorrinho ia pro céu. Eu não, mas ele iria. Obedece certinho. E o próprio Jesus, ele, não me recordo agora qual o texto, ele falando, ai de vós que dais o dízimo da hortaliça, do coentro, porém negligencia o amor, né? Então não adianta nada você, misericórdia, né? Não adianta nada você seguir a lei e negligenciar o amor, né? A teoria é fácil, né? Então, realmente, só terminando, é maldito aquele que quer que a lei faça o que ela não foi designada. Quer dizer, querer ser salvado através de obras da lei. Não. Eu guardo a lei por amor a Cristo. Jesus fala, quem me ama, Guarda os meus mandamentos. então ele quer amor, não quer vem antes. Sim. misericórdia, quero, né? Não sacrifício. E aí, como o André disse muito bem no início, nós temos algumas passagens ali um pouco mais complicadas na Bíblia, mas a própria Bíblia se explica. E o Luiz leu aí o verso 10, se a gente continuar ali no verso 11, nós já vemos ali uma explicação e já dá para entender muito melhor, que é o que a gente já conversou aqui, que diz assim, ó, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Foi exatamente isso que a gente conversou aqui. Então a própria Bíblia Já respondeu, né? A gente No já entrou versículo no próximo verso, né? Na conversa. Ele acabou de dizer, né? É evidente que a lei não salva. Justificar quer dizer salvar, né? Você não, ele é santo, ele está perfeito. Não, ele acabou de dizer, a lei não é essa a função dela. A função da lei, é claro, é preservar a vida, esse é o contexto. Mas é acusar, você está errado. Tem que, vai pra cá, vai pra lá, como um prumo, né? Vai te ajeitando aqui, né? Mas ele já disse, a função não é justificar, é te orientar, é como um aio que vai te ensinando, né?
É como se você fosse dirigir à noite sem farol, né? Puxa, Imagina, você não enxergaria a estrada. Então a lei, ela mostra ali o caminho. É o farol, É por né? aqui que vai. Mostrando você vai, né? É, exatamente. Pastor, em Romanos, Paulo fala também sobre a lei e parece que dá a entender que é meio diferente. E aí a gente tem que entender de qual lei que ele está falando em cada lugar, né? Então, verso 13, né? Isso. Ele diz assim, olha, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Esse então vai para ele. Capítulo 2, né? Isso. É o 13 que eu li, né? É capítulo 2, Verso 13, desculpa, né? Isso. 2:13. Então, porque os simples ouvidores da lei. O que é o simples ouvidor da lei? Porque há um tripé aqui que a gente precisa entender. Uhum. Veja, Deus ele revela a sua vontade, revela a sua lei, sua palavra, ele revela, é o primeiro passo. O segundo passo é a fé. Eu acredito ou não no que ele revelou? Um exemplo, Noé. Deus chegou e disse, Noé, eu vou destruir a terra. Não era minha vontade, mas até chegou num ponto que eu vou precisar trazer juízo, né? E se você vê lá em Gênesis 6, diz que a terra estava terrível, né? Bom, e aí então ele fez uma revelação a Noé. Na sequência ele diz assim, Noé, faça uma arca. Deu todas as medidas certinho para Noé. Eu pergunto, como que você sabe se Noé acreditou em Deus ou não? Porque até então Porque tinha ele- vida. Porque ele fez fez. a né? Porque ele fez. Ele Por agiu, isso que né? eu sei que ele acreditou. Não é? Porque senão ele não faria, falar, Noé não acreditou lá, ele nem fez a arca. Uhum. Né? Então, como que eu sei que Noé acreditou no que Deus revelou a ele? Porque ele fez aquilo que Deus fez, aquilo que Deus revelou. Se você for lá vou só citar, mas depois você pode acompanhar na sua Bíblia, Uhum. lá em Gênesis 6, 21 ou 22, esse finalzinho ali, vai dizer assim, e fez Noé tudo conforme Deus havia ordenado. E preservou a vida. Não foi, preservar a vida lá. Preservou a vida. Deus deu uma revelação, vou destruir, mas deu uma ordem, uma lei, faz o barco, né? E a medida é essa, põe betume, faz tudo isso aí. Então, Noé creu? Claro, porque ele fez tudo conforme Deus havia ordenado. Então, aí que está o que Paulo está dizendo. Se Deus está dizendo assim, este é o caminho, andar por ele, você ouviu, mas não fez, você não vai ser justificado. Você não está querendo procurar o caminho da justiça. Porque o justo vai andar no caminho correto. Né? Agora veja só. Então, a lei, ela não justifica, não é essa a função dela. A lei, ela te orienta. Agora ela está falando, ó, entra por aqui, não vai aqui. E você quer ir por aqui? Você está só ouvindo, mas não está obedecendo, seguindo a lei. Então você é simples ouvidor. Aí, olha só para encerrar essa parte. Aí nós vamos ter o pensamento de demônio, do anjos caídos. Porque Tiago diz assim, que eles creem e tremem que Deus existe. Mas por que não vão para o céu? Porque eles só creem, não praticam. Entendeu? Então, se Deus nos dá uma orientação, eu entendi, e não quero segui-la, então Paulo fala, então, você está perdido, meu filho. Você tem que mudar esse rumo aí, né? É porque lá parece na contradição dele, fala que não era justificado pela lei, e ele fala que é, mas aqui o detalhe é que ele pratica a lei. Então, como que eu vou praticar alguma coisa? Por exemplo, vou pegar um violão, preciso praticar aquilo que eu aprendi e aí vou ficar bom naquilo. Então, como que eu vou praticar uma coisa que eu não conheço? Então, primeiro eu conheço a Deus, ouço a sua lei, aprendo a amá-lo e assim a praticar a sua lei e então eu sou justificado, né? Exatamente. E aí tem os passos, né? Porque, por exemplo, você percebeu que antes de eu praticar, eu precisei crer? Sim. Porque a prática é precedida pela fé. Ué, se Noé não acreditasse, é o que eu falei, Noé não acreditou que Deus ia fazer aquilo. Se ele não creu, não teve fé, ele ia fazer a arca? Agora, nunca choveu. Vai Né? que é arca. Para que eu vou montar um negócio aqui no seco? Não tem nem água aqui. Nunca choveu? Você percebe que a prática é precedida pela fé. Então, na fé é o primeiro passo, eu aceito, não sei. Eu creio que você é realmente o Salvador. Aí Jesus fala, então você me aceitou. Agora pratica os meus mandamentos. Então a prática é precedida pela crença. Se eu não acredito, para que eu vou fazer?
Se eu não acredito que isso aqui é bom para mim, por exemplo, tem gente que não usa álcool em gel, fala que não presta, não é bom, passa vinagre na mão. Tudo bem, quem faz, mas estou dizendo assim, por que ele não passa o álcool em gel? Porque ele não acredita que faça efeito. Por que ele passa o vinagre? Porque ele acredita que o vinagre vai fazer efeito. Você viu? Então, a prática ela é precedida pela fé. Eu sou justificado pelas obras da lei? Não. Eu sou justificado pela fé. Aí eu não sou simples ouvinte. Eu ouvi, aí eu pratiquei. Mas por que eu pratiquei? Porque eu acreditei. Ouvi, acreditei. Não é isso mesmo. Agora eu vou mudar de vida. Agora sim. Muito bom. João, a gente viu que esses dois versos tem uma diferencinha, né? E a gente vai lá na frente entender um pouquinho mais sobre isso, né? Porque já está bem explicado, o pastor já deu uma destrinchada para a gente aí, né? Mas Pedro, ele fala um pouquinho sobre Paulo, né? Porque Paulo fala em Gálatas, ele fala em Romanos, e dá a entender meio que são duas coisas diferentes, mas a gente já viu que são, ele está falando de coisas diferentes, né? Mas o que Pedro fala de Paulo? Bom, em 2 Pedro 3, do versículo 15 e 16, abra sua Bíblia aí em casa e acompanhe conosco para você ver o que diz. 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. Todos encontraram? Sim. Diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instados deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, porque se você for ver os dois versos que a gente leu, né, o Luiz com a Júlia ali deu um verso que fala que você vai ser salvo pela lei. Daí o pastor leu outro que fala que Pela fé. é pela fé, não é pela lei, né? Mas a gente vai entender de que lei cada um estava falando, né? Cada verso estava falando. Porque na Bíblia, né, pastor, tem vários tipos de lei, né? Lei moral, lei cerimonial, lei civis, Lei de né? saúde. Lei de saúde, né? Quais são as leis? Né? Então a Bíblia vai nos mostrar pra gente quais são essas leis e o que estava falando em cada verso, né? Pra gente entender. Eu quero que você abra comigo Êxodo 31, verso 18. Vamos entender um pouquinho sobre essa lei, uma dessas leis. Agora, só um detalhezinho quando a gente Sim. está achando aqui, só lembrando então que você percebeu que o problema não estava com a lei, Sim. o problema estava com a função da lei, né? Então alguns achavam que a lei era para justificar, então era o legalista, né? Então eu vou fazer alguma coisa aqui para alcançar a justificação, né? A outra não, é aquele que já foi justificado, né? Agora ele está em novidade de vida, então ele não vai voltar a praticar aquilo que ele fazia antes, porque agora ele entendeu que não é para fazer. Então agora, se ele entendeu, ele creu nisso, aceitou, foi justificado. Agora ele vai fazer. Então, quando Abraão creu, ele foi justificado. Então, ao crer, somos justificados. E agora passamos, então, a não estar mais sob a condenação da lei. A lei não estava condenando, eu falei, está errado, está errado. Aí você fala, é verdade. Eu saio e paro de fazer o que a lei estava me condenando. Aí eu já não estou mais sob a condenação da lei. Agora eu estou sobre a graça. Eu aceitei a misericórdia. Porque o que é graça? Graça, essa é a confusão. A graça não tem nada a ver com lei. Não, a graça é o seguinte, a lei te condenou. A lei disse assim, olha, você está morto. Aí Jesus vem e fala, não, filho, você aceita o meu sacrifício por você? Aceito. Então você está justificado. Eu continuo sendo pecador, mas eu sou declarado por Cristo justo. Essa declaração é Cristo que faz. Agora eu pergunto, eu mereço? Não. Isso é graça. Eu já vi uma frase que diz assim, sou salvo pela graça, mas não de graça. Isso, realmente teve um preço. Sim. Alguém pagou o preço. Exatamente. Então a confusão era essa, né? É a função da lei. A lei está salvando? Não, a lei, quem salva é Cristo. A lei, ela me protege. A função dela, primeiro é proteger a vida. E depois, né, mostrar o caminho correto. Né? Sim.
Êxodo 31, verso 18. Diz assim, ó: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então temos uma das leis aqui, né? Conhecida como a lei moral, a lei que foi escrita pelo dedo de Deus. Então é uma dessas leis, é uma lei eterna, né? Que foi quem escreveu? O próprio Deus. E algo que é interessante, um paralelo, que quando Deus ele dá a lei moral lá no Sinai, ele não dá quando o povo já entra na terra prometida, e sim ele dá no Sinai, no deserto. O deserto não é terra de ninguém. E o que é mais interessante, o paralelo ali entre o Sinai e Atos 2. Porque ali no Sinai houve todo aquele evento, aquele trovoada, o próprio Deus ali falando a lei, antes que eles entrassem na terra. E lá em Atos 2, o Espírito Santo fazendo todo aquele mesmo Processo. para que eles preparassem a igreja para a pregação. Ou seja, é interessante que o deserto não é terra de ninguém, é terra de todos, né? Então ali Deus dá a lei dizendo é para todos, não é somente para esse povo. Isso que é o mais interessante, né? Porque as pessoas falam, a lei era só para os judeus. E aí? Agora, outra coisa que me ajuda a entender o texto, aqui está claro, né? Deus deu importância ao texto, a ponto de escrever ele mesmo, para não ter falha, né? Só que, quando você vai, na primeira vez que Deus dá a lei, ele começa dizendo assim, olha, eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Percebeu? Que antes dele exigir alguma coisa, o que ele fez? Ele salvou. Então, ele podia ter falado assim, ó, vocês estão aí no Egito? Então, fazer o seguinte, eu vou dar aqui o meu mandamento, o dia que você estiver guardando direitinho, eu vou salvar. Percebeu? Não. O que ele fez? Primeiro, ele foi lá e salvou. Primeiro ele salva. Entendeu? Agora, o povo está salvo, está liberto, saiu? Bom, agora o povo, ó, vocês saíram de lá, só vocês estão tudo meio atordoado, né? Tudo meio torto, né? Tudo meio de qualquer jeito. Então agora, faz isso aqui. Siga, né? E olha que interessante, alguns perguntam assim, mas por que Deus deu 10 mandamentos? Ele não podia ter dado 9, 11, sei lá, né? Mas olha como Deus respeita, né, a mentalidade. É que 10, nós chamamos o completo, né? Que você cabe nas 2 mãos, é o completo, você pode contar com uma mão. E outra, você lembra Abraão, quando Jesus apareceu para ele lá, o anjo do Senhor, o Jesus estava ali, né? E ele fala que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, né? E o sobrinho dele estava lá. E então Abraão começa a lidar com Deus. Mas se tiver 50, 40, vai conversando. Qual é o último número que ele pede para Deus? E se tiverem? 10. Por quê? Porque 10 era o mínimo. Ele não ia falar nem 9, nem 8 para Deus mais, porque ele entendeu o seguinte, se não tiver 10, já não tem nada. Você entendeu? Porque 10 era o mínimo. Então Deus fez o quê? Tirou o povo da terra do Egito, da casa da servidão, com mão forte, e agora fala assim, vou pedir para vocês alguma coisa. É o mínimo. Ele não tinha como pedir menos que 10. Senão o povo falou, mas por que 9? Está faltando. Por que 11? Ele pediu o mínimo. 10. Né? Que cabe na mão. Dá para contar. Pode se lembrar. Né? Então eu acho interessante essa didática de Deus. Ele não pediu nem mais nem menos. Quando fala 10%, a 10ª parte, é o mínimo. Se você tem 10 cabritos, você vai devolver quanto? 1. Se ele pedisse 0,5%, como é que ele ia cortar o cabrito no meio? Né? Em vez de ser 10%, seria 5%, a metade. Né? Como é que eu vou fazer? Então ele deu para ficar fácil. Você tem 10, tira 1. Exato. O mais interessante é que ele escreveu na pedra, né? As outras leis foram escritas no papel. Sim. A pedra é algo que é sólido, que é eterno, né? A própria rocha. A Bíblia diz que Jesus ele é a rocha, né? Então é todo um paralelo nesse contexto da lei de Deus. Então é muito bacana a gente saber que essa lei moral é uma lei eterna, escrito na rocha, imutável, que foi Deus que deu tanta importância que ele escreveu essa lei com a própria dedo. Ele disse, não, é importante, eu vou escrever. A gente vê a diferença
Agora em Deuteronômio 31, 24, a gente vai ver uma lei que foi escrita em outro lugar. E que foi uma outra pessoa que escreveu. Nossa, então vamos ver qual que é essa lei, né? Vamos ver. Vamos lá. Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, verso 24. Todo mundo achou? Opa, Deuteronômio 31, 24. Olha o que está escrito aqui agora nesse verso. Tendo Moisés acabado de escrever, olha a palavra que ele usa agora, integralmente as palavras desta lei, aonde? no livro. Num livro. Então, começa aqui já a notar a diferença. Ó, tendo Moisés acabado de escrever integralmente a lei, ele falou, de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Então, veja a diferença. Quando Deus escreveu a lei, ele escreveu na pedra. E aí depois, quando Moisés foi escrever a lei, Moisés, inspirado por Deus, ele escreveu num livro. Então aí a gente já começa a perceber uma diferença que a gente viu lá no começo, que o verso que o Luiz deu, né? Isso. Falando sobre a lei que estava na onde? Num livro. E é interessante isso, para você diferenciar, que nem foi falado aqui, né? Uhum. A lei moral, né? E é interessante porque a lei moral, ela é resumida em duas, né? Jesus fez esse resumo, e não foi ele que citou no Novo Testamento, ele cita o Antigo, né? Uhum. Porque Deuteronômio já diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua vida, toda a tua alma, né? Então, quer dizer, e depois Levítico diz, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, o próprio Moisés, inspirado por Deus, já havia escrito isso. E Jesus cita lá, resumindo, aqui resume a lei e os profetas. Então, ele está resumindo amor a Deus e amor ao próximo. Mas você percebeu que a coisa que repetiu nos dois resumos, a palavra que repete? Amor. Amor. Então, ou seja, a lei é amor. Deus é amor. Então, a lei é o caráter de Deus. A lei é o reflexo de Deus. Então, ela foi dada para nós, da forma como foi dada, para que nós entendêssemos algumas coisas, de amor a Deus e amor ao próximo. Mas eu pergunto assim, será que no céu, antes da queda, existia uma lei dizendo não matarás? Porque ninguém matava. Não Existia precisava. uma lei dizendo não adulterarás? Os anjos não se casavam. Como é que é isso? Então Deus, que é amor, ele falou assim, olha, então você quer amar ao seu Deus acima de todas as coisas? Então não tem outro Deus, né? E etc. Não faça mais escultura, não tome o nome do seu Deus em vão, lembre do dia sagrado e sábado para o santificar. Então isso é amar o seu Deus, sobre todas as coisas. Você quer amar o seu próximo? Como a ti mesmo? Então, honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não adultere, não diga falso testemunho, não cobice. Né? Então ele deu na linguagem humana a lei que é baseada no seu caráter, que é amor. O mais interessante é que Deus ele pega apenas 4 para ele e 6 fica para o homem. Para proteger, Pra proteger o homem. humano, né? Agora, olha que interessante. Quando a lei foi estabelecida e a função dela foi dada, porque você percebe, ela é meio condenatória, ela diz não, 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 parece que está condenando, não pode, não pode. É que nem o pai para a criança, não pode, não, não. Não pode. Mas aí uma vez que você errou, e agora? Aí vem a outra lei que ele falou ali, que está do lado, que é a lei cerimonial. Né? Que é essa que estava escrita num livro. Num livro. Então ali Deus deu a Moisés, revelou a ele, como agir então se eu tropecei na lei do amor que Deus tinha dado. Então, por exemplo, aí se eu sou culpado, ou seja, eu fiz porque eu planejei, daí tinha uma forma, né, do santuário de entregar a oferta. Agora, se eu errei, mas sem saber, aí era outra, então aí vai a lei cerimonial. Só que aí o que acontece? A lei cerimonial, para toda solução, basicamente tinha um cordeiro ou um pombinho para quem era mais pobre, né? E tal. Então, quase toda era a morte de algum inocente. Por quê? Porque mostrando que, para solucionar o problema do erro da lei, eu tinha que precisar do cordeiro. O sangue. O sangue.
Agora, o que acontece? Quando Jesus veio, ele morreu. E a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus providenciou o Cordeiro. Ele exigiu e providenciou. Ele que deu a provisão, né? Agora veja, a partir de agora eu não preciso mais matar cordeiro. Talvez eu possa até dizer assim, então a lei cerimonial foi abolida. Mas se eu pensar um pouquinho assim, eu penso assim, mas e hoje? Se eu pecar, o que eu tenho que fazer? E é o Cordeiro de Deus. Eu não preciso ir ao cordeiro confessar o meu pecado? E quem Filhinho, tá por essas coisas você escreve para que não pequeis. Se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo. Então, na verdade, antes era baseado no sangue de cordeiro, a minha redenção, o sangue do cordeiro. Agora é baseado no sangue de Cristo, perfeito, né? Sem mácula, sem mancha, né? Mas então, é só para a gente diferenciar. Sim. Porque, assim, a lei moral é baseada no amor, ela é eterna. A lei cerimonial, ela é transitória, né? Porque ela foi dada para solucionar um problema aqui. Mas enquanto a gente está aqui nesse mundo, nós vamos cair e vamos precisar do cordeiro da mesma forma indicada. Vamos precisar ir lá no cordeiro de novo. Só muda o sangue, que antes era de animais. Agora é interessante também que nessa questão de sangue, que pelo nosso pecado precisa ser derramado sangue, eu me lembro de Caim e Abel. Que ali Deus pediu que fosse pago com sangue, né? E Caim, então ele vai lá dá o jeitinho dele, né? Leva as frutas. É algo desobedeceu a lei. desobedeceu a lei. Que lei? A Cerimonial. lei cerimonial. É que a Bíblia fala, né? O salário do pecado é a morte. Isso. Exatamente. Então tem que haver derramamento de sangue. Então Se uma não- fruta não vai derramando sangue. Isso é um É ser vivo. interessante, né? E quem que fala que tem que matar um cordeiro? É a lei moral? Não. A lei moral diz: o salário do pecado é a morte. A lei condena, né? A função dela. Não é que ela quer condenar. É que se está errado, ela vai mostrar o erro, né? Aí a lei cerimonial, aquela que foi deixada de lado, Deus proveu também. Falou assim: tudo bem, você está condenado, mas você não quer morrer? Não, então tem o cordeiro. E até você me fez lembrar de outro verso agora, que a lei foi deixada de lado, e ela foi justamente deixada de lado, escrita aqui na Bíblia, né? Exatamente. Porque se você for ler aqui agora, no verso seguinte, aqui, no verso 25, Uhum. peraí, 25 e 26. 25 e Deuteronômio? 26, isso. Uhum. Deuteronômio 31, no verso 25 e 26, ele fala assim, que deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, olha aí, a lei cerimonial, Uhum. e ponde ao lado da arca da aliança, né? E aí, só para terminar, ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Nossa. Quer dizer, eu te dei a solução, né? E interessante que aqui vai todas as leis, porque esse livro da lei, na verdade, é a Torá, né? É os 5 livros escritos por Pentateuco. Moisés que ele escreveu, né? O Pentateuco, né? Então, ali tem não só a lei, que falamos aqui, a lei Civil, civil, cerimonial. saúde, cerimonial. Então, todas as leis que Deus colocou. É óbvio que tem coisa que ele colocou que era específica, né? Por exemplo, uma das leis era colocar o judeu andava com uma pazinha debaixo da sua veste, para que quando fizesse suas necessidades no deserto, ele pegasse a pazinha e cobrisse. Hoje não faz sentido eu e A lei você foi andar com a pazinha Uma debaixo. pazinha no bolso. Não, você entendeu? Então, claro, coisas específicas para aquele momento, que eles viviam numa teocracia, né? Mas é por isso que elas são mudaram em alguns aspectos. Não é mais sangue do animal, agora é o sangue de Cristo. Né? Não preciso mais usar a pazinha. Mas a lei moral, que foi escrita em pedra, essa não muda, porque Eclesiastes diz que tudo que Deus fez dura eternamente. Tudo que Deus faz dura E até onde ela foi guardada foi diferente. eternamente. A lei cerimonial estava ao lado de fora. Transitória, né? Uhum. Passageira. Era um E local a lei especial pra ela. moral estava onde? Dentro da arca da aliança. Eterno. O tempo está meio comprido, mas se você quiser ler depois, está lá em Deuteronômio 10, de 1 a 5, vai mostrar ali aonde estava guardado ali, que estava dentro da arca ali,
uma coisa bem... Os detalhes, né? Isso, exatamente, bem guardado, bem protegido, porque era uma lei eterna. Né? Então, quando a gente vê tudo isso aí, a gente entende os 2 versos de Paulo, o que ele estava falando. Quando ele fala que uma salva e a outra e o outro se essa lei salva, essa lei não salva. Então, a lei que não salva é a quê? A lei moral, que é a lei que condena. Né? E a lei que salva é a lei cerimonial, que nos aponta o cordeiro. Exatamente. Né? Bata ele. Exatamente. Fica fácil de entender. Dessa Não forma. que ela salve também, porque se o cara não fazer, não adianta. Não, né? Ela tem que ter a fé. Tem que ter fé. A fé no No cordeiro. Quando eu pratico, né? Exato. Então, fica fácil de eu entender agora. Né? Aí, o que o João leu ali, que Pedro fala bem assim, que é meio difícil de entender, Difícil de mas se compreender. você estudar e ver bem, é fácil. Né? Então é fácil de entender quais são as leis, quais são os seus atributos para a nossa vida. E é isso que a gente fez aqui agora, né? Pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, estudar, conversar, procurar ali o direcionamento de Deus e a gente consegue entender as passagens. Tem algumas passagens sim que são difíceis, complexas pra gente entender. Talvez pelo contexto, né? A gente vive em um contexto diferente do contexto em que foi escrito. Cultura Mas diferente. uma Cultura. cultura diferente, então assim... Tempo diferente. É esse estudo, ler ali, procurar vários versos sobre o mesmo assunto, entender também o contexto em que ele foi escrito, porque se a gente pegar um verso isolado ali e querer aplicar em contexto totalmente diferente, não dá muito certo. Verdade. É exatamente o que a gente está tentando fazer aqui e passar para você também. Então, as leis que vão até os nossos dias hoje, no caso é a lei moral e a lei de saúde. A lei de saúde, eu diria até a lei cerimonial em alguns aspectos, quando ela me indica o cordeiro, né? Sim. Não é mais para E matar sim, o cordeirinho, tipo mas assim, ela é válida na essência Exato. e não na prática. Exato. Né? Porque hoje não precisa mais correr atrás de cordeirinho, né? Eu vou ao cordeiro de Deus que teve pecado no mundo. Então, bacana a gente entender, né, que essas leis na Bíblia, que a gente tem várias leis. Hoje a gente aprendeu especificamente sobre 2, né? A lei moral e a lei cerimonial. A lei moral, ela nos mostra que estamos sujos, aonde estamos errando, aonde estamos, né, em falha. E essa lei cerimonial, agora em sua essência, né, nos aponta o cordeiro, que você está sujo? Beleza, você tem que se limpar. E a Bíblia nos fala que hoje a gente se limpa no sangue. No sangue de quem? No sangue do cordeiro. E quem é esse cordeiro? Jesus. Então, nada que eu faça pode me salvar. E sim, o sangue do cordeiro. Uma vez agora que eu estou salvo, Jesus olha para você e diz assim, você me ama? Sim, então siga os meus mandamentos. Né? Eles não são pesados, né? Eles são para preservar a sua vida. E não deixar que você viva uma vida amaldiçoada, mas uma vida abençoada, plena. Abençoada. E pastor, a maioria das pessoas hoje usa o argumento de que Jesus aboliu na cruz a lei. E o próprio Jesus depois ele fala, não vim abolir a lei. E aí? Na verdade, o texto que se refere a Colossenses, né, que diz assim, ele aboliu na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Qual era o escrito de dívida? Era a condenação da lei. Pecou, você tem que morrer. Esse escrito de dívida. Eu estou com dívida. Eu pequei. Qual é o salário do pecado? A morte. Na cruz, Jesus paga, ele crava esse escrito de dívida. Ele merece morrer, verdade. Eu mereço viver, então eu estou pagando aqui. Então, a Trocou, vida que eu né? mereço, Trocou, eu ele vou dar trocou. para eles. E a morte que eles merecem, eu vou morrer por eles. Isso não é Isso. justo. Isso não é justo. Justo é o justo viver. Justo é o ímpio morrer. Isso é graça. Né? Jesus Amém. deu a graça. Oportunidade. Amém. Então, espero que você tenha entendido. Por hoje, esse foi o nosso tema, o nosso debate. Que você tenha entendido que Cristo salva, que o sangue dele salva, que ele está acessível para todos nós. João, quer dar umas palavras aí? Minha palavra é que você possa se firmar nesse estudo que a gente estudou essa noite, né? E tirar por suas conclusões que a lei é nada mais para preservar a nossa vida. Ela é para preservar a sua vida. Se você quer ter vida, então olhe para Cristo e olhe para a lei de Deus. Esse é Isso o aí. Pastor? Eu já falei demais, né? Mas eu queria só dizer para você, quando ouvir na Bíblia a palavra lei, lembre-se,
é o carinho de Deus por você, né? É o afago de Deus, é o cuidado de um pai que ama, né? A lei é para preservar você. Então, siga ela, vai ser bom para você. Não salva, claro, mas te protege. Porque quem sabe é Cristo Jesus. Amém. Quem sabe é Amém. Cristo. Julinha? É o que o pastor disse, Cristo já fez tudo e nós decidirmos aí por seguir a lei é algo totalmente motivado pelo amor, né? Num relacionamento nós temos, por exemplo, eu até já citei esse exemplo em alguns programas atrás, o Rogério e a Carol, eles se amam, né, Rogério? Sim. Ela tá nesse momento lá Aqui, ó. assistindo. Toma cuidado. E o relacionamento, ele tem algumas regrinhas ali, então se a Carol falar, Rogério, tira essa toalha molhada da cama, ele vai tirar, ele ama. É algo motivado pelo amor, ele não vai ficar, não, mas porque não vai ser bom isso e aquilo. Não, ele ama. Então, que o amor motive a gente a guardar realmente a lei. E como o pastor disse, Cristo já fez tudo, que você possa aceitar esse sacrifício, esse presente. É algo inexplicável, né? A gente não consegue nem... Injusto. Não tem até. presente maior, né? Luizão? Eu acho que já foi falado tudo aqui, né? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do programa. Deixa seu like aí. Se você gostou, comenta aí o que você achou. Divulga aí pros seus amigos. Mostra aí. Fala aí pra eles toda sexta-feira. Horário 45. Aqui no canal Yas Saltinho. Mais um Brainstorm. Valeu. Lesão? Eu queria deixar um versinho para você que está em casa, em Eclesiastes 12:13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo sábado, que Deus possa habitar na sua vida mais plenamente possível, observando a sua lei, mas temendo a Ele em primeiro lugar, amando a Ele em primeiro lugar. Amém. Amém. Então, até o próximo, mas antes, temos a nossa oração para a gente finalizar com Cristo aqui. Ora pra gente, pastor. Opa, então vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai querido, obrigado por sua misericórdia para conosco, deixando bem detalhado na Tua palavra, a Tua lei, para a nossa proteção, para que possamos nos livrar da condenação, nos livrar, ó Pai, da maldição que seria desobedecer ao Pai. Obrigado também por Tua graça, que nos tira das trevas e leva para a Sua preciosa luz. Agora, ó Pai, abençoe a cada um que está aqui ouvindo esse brainstorm desta sexta-feira. Cuida deles, dá a Tua paz, livra-nos do mal, ilumina nossa mente sempre. É o que rogamos em nome, por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Falou. Valeu, gente.